Programa Cristo Redentor dos Homens. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai pela intercessão de São Gregório Magno o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da vossa igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria eterna dos pastores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Meu amigo e minha amiga ouvinte, aqui quem vos fala é o diácono José Raimundo. Estou trabalhando aqui na Catedral de Nossa Senhora de Fátima, em Paulo Afonso. Hoje nós celebramos a memória do Papa São Gregório Magno, doutor da Igreja. Gregório, de imensa preocupação pelo povo, quando prefeito de Roma, abandonou a vida pública e ingressou na Ordem de São Bento. Foi eleito Papa em 590 e governou a Igreja com solicitude e caridade. Promoveu a ação missionária e particularmente a liturgia, divulgando o gênero de música vocal que leva o seu nome, gregoriano. Deus nunca abandona a sua igreja. Deus ama a sua igreja e por isso concede os dons do Espírito Santo a homens e mulheres para que sejam sinal do reino de Deus no mundo. É hoje o sinal que nós temos de São Gregório, que com solicitude pelo rebanho governou com muito amor e êxito a Igreja de Deus no século VI. Mas nós estamos neste dia falando sobre o mês da Bíblia. Ontem nós dizíamos que a palavra de Deus é Jesus mesmo, é a pessoa de Jesus. A mensagem fundamental de Deus é o seu próprio Filho, a palavra feito carne. Mas também nós temos essa palavra por escrito, a Sagrada Escritura. E a CNBB todos os anos, quando anuncia o mês da Bíblia, o mês de setembro, deixa para nós um livro para estudarmos. E o livro que é indicado este ano para estudarmos é o Evangelista São Lucas, o Evangelho de São Lucas. Por isso você, em sua casa, seja no trabalho, na sua família, dedique um tempinho para estudar este evangelista, o Evangelista São Lucas. São Lucas foi um médico, provavelmente um homem de um grande saber teológico, que viveu provavelmente na cidade de Antioquia, na Síria, um seguidor de São Paulo. São Paulo menciona em suas cartas, na carta a Filemon, na carta aos Colossenses, afirma que tinha um companheiro chamado Lucas, um colaborador em suas viagens. E São Lucas, com certeza, vendo a necessidade do povo de se aproximar mais de Jesus, no ambiente de Antioquia, que existia uma maioria não de judeus, mas de pagãos, ele, vendo o testemunho de pessoas que conviveu com Jesus, vendo o testemunho de pessoas que viram o que Jesus disse e ensinou, São Lucas colocou por escrito o que nós temos hoje, o Evangelho. São 24 capítulos que narram desde a infância de Jesus até a sua subida aos céus. Mas de São Lucas também nos diz a tradição da igreja que nós temos, além do seu Evangelho, os Atos dos Apóstolos. O que é que São Lucas passa para nós nesses dois livros? A história de Jesus, que é o centro da história da salvação, e a história da igreja. É o Jesus que se faz Deus conosco, no ventre de Maria, até a sua subida ao céu, mas permanece conosco na igreja. Então, o que nós temos que aprender muito de Lucas é um Jesus que é ungido pelo Espírito Santo, e esse Espírito quem guia e governa a igreja. Por isso, para ter mais conhecimento e saborear mais do que Deus nos tem para falar através do evangelista Lucas, dou uma dica para você. Dedique um tempinho para ler este evangelista durante este mês. Mas também em nossas dioceses aqui do regional, e como é proposta dos bispos do Brasil, nós temos os subsídios, que esse ano traz como lema discípulos e missionários a partir do Evangelho de Lucas, e o tema Alegrai-vos comigo, encontrei o que tinha perdido.
Então você, em sua comunidade, aí nas famílias, visitando as famílias, faça os encontros que os nossos bispos colocaram como subsídio para nos ajudar a refletir e rezar o Evangelho de São Lucas. Durante esses dias, esses encontros acompanham a leitura orante da Palavra de Deus que nós iremos falar amanhã. Então, tenha assim uma boa reflexão desta palavra. Vamos agora ouvir o seu Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e aí ensinava-os aos sábados. As pessoas ficavam admiradas com seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Na sinagoga, havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o ameaçou, dizendo: "Cala-te e sai dele." Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum. O espanto se apossou de todos, e eles comentavam entre si: "Que palavra é essa? Ele manda nos espíritos impuros com autoridade e poder, e eles saem." E a fama de Jesus se espalhava em todos os lugares da redondeza. Palavra da salvação. No Evangelho de ontem, nós víamos que Jesus dizia na sinagoga de Nazaré que veio para libertar os oprimidos, anunciar o ano da graça do Senhor, dar vista aos cegos, curar todos que se sentem escravizados. E uma das escravidões piores do ser humano é o mal, é a escravidão pior, o pecado. O pecado escraviza, o pecado mata. São Paulo afirma que o salário do pecado é a morte. E a missão de Jesus, que é libertar e salvar e restaurar a antiga criação e dar-lhe uma nova criação, é justamente libertar o ser humano do mal. O que Jesus faz hoje aqui na sinagoga de Cafarnaum, na cidade de Cafarnaum, é libertar esse homem do espírito impuro. Quantos espíritos impuros nós podemos ver hoje nas famílias, nos ambientes de trabalho, na nossa vida? E o espírito impuro pior é o pecado. O espírito pior é o mal, a aversão às pessoas, o prazer desenfreado, a loucura pelo dinheiro, pelo poder e pela fama. Tudo isso nos afasta de Deus, nos afasta dos irmãos. O que Jesus hoje ordena é isso: cala-te e sai dele. Jesus expulsa da vida do ser humano tudo aquilo que impede de se aproximar de Deus. E a fama de Jesus se espalhou porque ele libertou o ser humano de todo o mal. Peçamos a Deus que nos liberte de todo o mal, que nos impede de fazermos a sua vontade, que nos impede de vivermos bem e felizes. Com certeza, se em nossas cidades nós dessemos mais ouvidos a essa ordem de Jesus e saísse de nós todo tipo de coisas ruins, com certeza nós teremos famílias mais felizes, pessoas mais realizadas, porque Deus seria o centro delas. Que o Senhor nos abençoe e nos ajude a meditar e a praticar a sua palavra. Agora que a missa termina, começa então nossa missão. A palavra de Deus nos ensina e nos aponta a direção. Sejamos comunicadores, a Bíblia é comunicação. Vamos comunicar que o amor de Deus é revelação. Vamos testemunhar que a Bíblia é comunicação. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.